É isso aí, boa tarde a todos os nossos ouvintes, já estamos ao vivo aqui nos estúdios da Vinha FM 91.9 para mais um episódio do Hipercast. Quero começar agradecendo a você pela sua audiência, pela sua participação conosco nessa tarde abençoada. Queremos abençoar a sua vida com uma história maravilhosa hoje. Não é isso, Danilo? Isso aí, Neto. Boa tarde a todos aqui da mesa. Boa tarde, Neto, Paulo, nossos convidados. Agora o Paulo vai apresentar, né, Paulo? Convidados muito ilustres, né? Ele que, como se diz, esse casal que é responsável por esse programa. Culpado, né, Danilo? É culpado de tudo isso, viu? É o culpado de tudo. De nós estarmos aqui, né? Boa tarde você, ouvinte, que acompanha a nós pelo YouTube, pela rádio, né? No seu carro. Continue aí, que vai ser uma bela história que você vai ouvir hoje. Boa tarde, Neto, Danilo, nossos convidados aqui, que eu vou apresentar em breve, nossos ouvintes. É isso aí, vamos aqui para mais um episódio do Hipercast. Hoje eu vou fazer as vezes aqui do Josué, né, Neto? Josué vou apresentar tá os convidados. Alguém tem que estar para trabalhar, né? Mas é isso aí, hoje nós estamos aqui com como disse o Danilo, né, com o responsável por tudo, né, Danilo? Isso é verdade, culpado. É verdade. Mas estamos aqui com o Daniel e a Luciene Landi, que são casados, pais da Thalita e do Daniel Filho, avós do Luiz e do Ian. São há mais de 40 anos empresários, né, desde 1980, são precursores do ramo de artigos para festa em Goiânia e sócios fundadores da rede de festa. É isso aí, hein? O currículo é extenso, hein, Neto? Que é isso? Um casal abençoado. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Luciene. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos da mesa e aos ouvintes da Rádio FM, a Vinha FM. É isso aí, né, Luciene? Como é que tá o coração aí para esse Hipercast de hoje? Muito feliz. Boa tarde, Danilo, Paulo, Neto. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Amém. E poder contribuir um pouco com a nossa singelo testemunho. Esperamos que pessoas sejam abençoadas. Amém. Tenho certeza que serão. Tenho certeza que muita gente será abençoada nessa tarde. Neto, eu tô pensando aqui, senão nós vamos dar conta de fazer esse programa em 1 hora. É muita história pra contar em 1 hora. Como é que nós vamos fazer? Muita história. É assunto que não acaba. É verdade. Essa semana toda, assim que a gente postou aqui, que era o seu Daniel, mais a dona Luciene, todo mundo, nossa, eu quero ouvir, não vou perder esse programa de jeito nenhum. E você, ouvinte, que está nos ouvindo, hoje o nosso sorteio são 4 copos Stanley. Segue nós lá no Hipercast Oficial. Manda um oi, você vai responder 2 perguntas, seu nome e o telefone, e você vai estar concorrendo. Que é isso, Danilo? 4 copos Stanley? 4 copos do Hipercast. Que é isso? Que bênção, hein? Esse programa será uma bênção hoje. Olha, você que está nos ouvindo, a gente sempre falou muito do Daniel, sempre falou muito da Luciene, e hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvi-los aqui ao vivo, pessoalmente, na rádio. Daniel, que é como um pai para nós, a Luciene, né, que é como uma mãe para nós. E a gente misturou os bigodes muito cedo, né, Daniel? 1995, mais ou menos, eu conheci o Daniel, né, numa fábrica de prata e papelão. É um prazer, Neto, estar aqui para compartilhar um pouco da nossa história. E realmente pudemos andar junto e estamos misturados até hoje. É isso, Daniel. Aguentar o Neto desde 95, rapaz. terminamos. Aguentar o Neto desde 95 é difícil, hein? Isso aí é pedreiro. Para você que está nos ouvindo, talvez você nunca ouviu a nossa história. O Daniel e a Luciene já foram meus patrões do Paulo e do Danilo. Nós 3 já trabalhamos de funcionário para o Daniel. E da Cláudia, da Karen e da Fernanda. Exatamente. Perfeito. Né? Então, assim, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar de funcionário para eles, e eles foram as pessoas que acreditaram em nós, que nos deram a oportunidade de ser empresários. Então, você que está nos ouvindo aí,
Fica ligado, porque olha, vai ter muitas histórias recheadas de bênção, de milagre na nossa vida, né? Que esse casal contribuiu muito, muito mesmo. E eu costumo dizer, Daniel, aprendi isso na videira com o pastor Aloysio, né? Que Deus une pessoas para um propósito. Com certeza. Né? 1995, eu cheguei para fazer uma entrevista com o Daniel, com o Morse, né? Com Samuel Morse, lá na rua Santo Agostinho. Fiz a entrevista com Samuel Morse para trabalhar de representante comercial na Defesta, né? Uma empresa que fabricava prato de papelão. Daniel, conta para nós um pouquinho da história de como começou a ideia de artigos para festa. Né? A fábrica de prato de papelão lá em 1990 não foi 95, deve ter sido um pouquinho 93, antes. Né? Que iniciou em 93. 93, né? Eu conheci em 95, mas iniciou em 93 a ideia do prato de papelão. Neto, para contar a minha história, eu gostaria de voltar um pouquinho, retroceder um pouquinho. Fica à vontade, Daniel. Para assim compreender um pouco melhor. Eu divido minha história em duas partes. Uma antes da indústria de papelão e artigos para festa e outra depois. Eu vim para Goiânia em 80 tentar a vida. Você veio de Piracanjuba? Da fazenda, município de Piracanjuba. Fui criado na fazenda, serviço pesado, até os 20 anos trabalhei na fazenda. E vim para Goiânia tentar a vida. Montei uma mercearia de sócio com meu irmão. Nesse tempo eu ainda não era casado. Vila Moraes. Novo Mundo. Vila Bandeirante. Vila Bandeirante. Primeiro merceariazinha, primeiro pegue-paguezinho. Ao lado do setor universitário. E logo após, em um ano e pouco, eu casei com essa preciosidade. E Deus prosperou-nos. Eu acredito, Neto, que Deus usa pessoas, quando quer abençoar a pessoa, usa pessoas para abençoar. Então, antes da loja de festa, Deus usou duas pessoas para me abençoar. Uma você conheceu muito bem, o saudoso Antônio Joaquim Moraes. Ei, pastor Joaquim Moraes, uma bênção mesmo, conheci, uma alegria de pessoa. Ele que foi o idealizador do Atacado, me convidou para ser sócio do Atacado. Ele te deu a ideia, mas ele mesmo não entrou, né, Daniel? Conta essa história. Ele tinha que vender uma casa na Vila Santo Hilário. Não conseguiu vender a casa, então não teve condição de ser sócio. Daí eu fiquei sozinho no atacadista e mexendo com o supermercado. Aí ele... com muita dificuldade no atacado, orei a Deus, busquei para que o Senhor pudesse remover o atacado da minha vida, que estava dando só problema. Estava dando trabalho, o negócio começou, mas estava dando trabalho. Só que Deus é grande e bondoso. Ele arrumou uma pessoa para comprar de mim o atacado, comprou e me chamou para ser sócio. Essa figura é o Zé Luiz Bueno. Olha só. Dentro de 7 anos, nós ganhamos muito dinheiro, nós tornamos o maior atacadista do estado de Goiás. Só um parênteses, Daniel, para quem está nos ouvindo, quando fala atacado, talvez a pessoa não entenda, não tenha essa compreensão. Né? Mas eu conheço um pouco da história do Daniel e da Luciene, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar para eles de funcionário, depois ser sócio deles. E o Daniel, na época do atacado, foi dono dos maiores atacados do estado de Goiás. Na época, dominava, né, Daniel? Na época do atacado Monte Sinai, depois veio Paulistão, Potência. Você já foi dono sócio desses atacados todos, né? Uhum. Então, ganhamos muito dinheiro. Imobilizamos, compramos o prédio do Boca Quente, Alô Brasil, o prédio do Irmão Cecílio e outros. Grandes atacados da época. De 85 a 92. Mas uma coisa que sempre judiou comigo e eu persegui foi a questão fiscal de imposto. A dificuldade de pagar imposto era muito grande e eu não concordava e eu propus a sair do segmento por causa disso.
Aí foi a ideia de comprar uma indústria, porque poderia ser diferente. Seria mais fácil pagar imposto na indústria. Então, na primeira etapa, eu tive a realização financeira. Eu deixei alguns prédios, valor de aluguel alto, que eu conquistei nesse período, mas eu tinha uma vontade, um desejo de ter uma empresa que pagasse imposto e pudesse crescer e pudesse permanecer. Está no nome sem problema. Foi quando eu montei a indústria de prato e papelão. E essa indústria já estava na época em um pouco de declínio, papelão. Nós começamos a introduzir produtos alternativos no meio junto com o prato e papelão, produtos descartáveis e artigos de festa. Foi quando você veio a ser representante. Foi quando eu cheguei. Você chegou. Olha só. Chegou, deu a dinamizada no negócio e logo foi montar o próprio negócio para que atendeu. E houve nesse período, começou com a lojinha dentro da indústria. E a lojinha foi ganhando corpo. Eu lembro da lojinha. A fábrica de prato e papelão tomava praticamente os 2 galpões, era um galpão e pouco, né? E aí eu lembro da lojinha pequenininha, num cantinho. Uns 30 metros. 30 metros quadrados, uma lojinha vendendo alguns produtos de festa. Copo, prato, talher, velinha. Eu lembro até hoje da menina que atendia na lojinha, uma menina branquinha do olho clarinho, eu não lembro o nome dela. Lilian. A Lilian, né? Hoje tá com a memória, né, Danilo? Não, eu hoje lembro dela, ela que trabalhava na loja, eu lembro uma vez, eu e ela e a Vanilla lá conversando, lá naquela lojinha, uma lojinha minúscula, 30 metros quadrados, né, Daniel? Mais ou menos 30 metros quadrados. E nessa época eu saí, Daniel. A Luciana estava rindo e fechava para o almoço. Tinha um funcionário da lojinha e fechava para o almoço. Ela era casada com um rapaz moreninho, é essa mesmo, não era? A Lília, uma branquinha? Não, ela era branquinha, mas o esposo dela não era moreno, não. Mas ela era uma vendedora diferenciada. Ela ela gravava as festas dos clientes. Nós tínhamos uma mesa só para ela atender, tirar do pedidinho na mão ali. E ela conseguia gravar a festa. Quando o cliente chamava ela para as festas, ela vendia e falava, vamos na minha festa, você é tão boa. Então ela realmente, o Paulo falou que eu lembrei dela, mas ela me marcou. Foi a primeira e foi realmente uma excelente funcionária. Mas Daniel, deixa eu só pular um pouquinho essa história, porque assim, eu já conheci, eu não ouvi essa história ainda, eu quero ouvir. Então eu quero ouvir da Luciene. Como que vocês dois se conheceram? Porque eu sei que a Luciene é de Brasília. Como que vocês dois se conheceram e como que casou? Conta pra nós, Luciene, um pouquinho dessa história. Foi uma história, assim, que eu sempre falo que o meu casamento foi feito pelo Senhor. Luciene, né? deixa eu só te cortar um minutinho, desculpa te cortar um minutinho, porque você que está nos ouvindo, fica antenado, porque o Daniel tem algumas frases que são marcantes. Ele já falou uma aqui hoje, falou, olha, eu costumo dizer, né, que Deus, quando quer abençoar pessoas, usa pessoas. Eu tenho algumas frases que o Daniel falou na minha vida que eu carrego comigo e que são chaves, né? São frases que são chaves para minha vida. Então fica ligado, tenho certeza que você será abençoado, né? E a Luciene está aqui, né, falando que realmente Deus usa pessoas. Nós nos conhecemos em Uberlândia, num congresso de jovens. Antigamente, você é de Brasília e é de Goiânia. E ele morava na fazenda, eu morava em Brasília. Tinha 14 anos de idade, era bem jovem, mas eu acho que eu sempre falo, eu nasci para casar cedo. Porque eu já com 14 anos, eu já orava pelo meu esposo. Olha, né? Só que bênção. E nunca tinha saído de Brasília para viagem alguma. E minha mãe permitiu que os jovens lá da igreja que eu frequentava me levaram nessa viagem. Eu era de menor, eles me levaram, né? E na viagem, um congresso em Uberlândia, eu tô lá assistindo o culto, né? E eu vejo um jovem me olhando. Aí, nem é bobo nem nada, né, Daniel? De longe. Ele me olhou e falei, nossa, esse rapaz é simpático. Bem, terminou o culto, o pastor terminou. Quando eu estava saindo do prédio, que eram aqueles ginásios, né? Eu estava saindo, eu sinto uma pessoa que me segurou pelo meu braço esquerdo. Audacioso, tá?
ele se apresentou, me apresentei, né? E não vi mais. Terminou o congresso, não vi mais. E quando eu estava já vindo embora com a turma de jovens, né? Nós éramos vários. Eu vejo ele do outro lado da banca da lanchonete. Falei, olha, o rapaz ali. E ele me viu também. E me procurou de novo para conversar. E nisso, Neto, eu não contei que foi uma parte marcante. Quando eu saí para essa viagem, minha mãe falou assim, Luciene, vai e traz um genro para mim. Olha só. Uau. Meu Deus. Ela profetizou na sua vida. Foi. Ela falou, você vai, mas você vai trazer um genro para mim. Nossa, sua mãe também foi de fé, né? Porque você com 14 anos. 14 anos, né? Bem, aí conversou, trocamos... Naquela época não tinha e-mail. Pois é, não, eu fico Tinha pensando nada. isso, Luciano. O Daniel morando na fazenda, É. você em Brasília, não existia WhatsApp, não existia Nada. e-mail, não existia Nada. Nem telefone Nem direito. telefone. Nem telefone direito Nem existia. telefone. O que aconteceu? Carta, né? carta. Carta. Gente, A Correios do primeira Brasil. carta que eu enviei pra eles foi chamando pra minha festa de 15 anos. Minha mãe ia fazer uma comemoração pra mim e eu chamei ele. Mas ele falou, não posso ir. Eu acabei de ser alistado no exército e eles raparam a minha cabeça. Não posso. Não dá pra ir Não queria se careca, não. apresentar careca. Não queria. Mas o interessante dessa história, que eu sei que foi feita por Deus, Deus aqui nos uniu. Quando eu cheguei dessa viagem, naquela época usava uns vestidão rodado, aqueles bolsos, né, grande, e ele tinha me passado o endereço por escrito, eu pá no bolso, né? Aí cheguei, mamãe estava dormindo, eu cheguei, fui lá cumprimentá-la. Aí tirei o endereço do bolso e falei, que é o endereço do seu genro? Meu Deus, olha só. Ela falou, não acredito. Falei, pois é, o endereço do seu genro. Mas, né, até ela pegou, lavou meu vestido com o endereço e tudo. Mas o que tinha acontecido? Já estava na cabeça. Você tinha memorizado, Já Luciano. tinha memorizado. E qual era o trato? Qual era o trato? Eu tinha que escrever primeiro. Ah, ó. Mas se não escrevesse... Machista, ele é machista. Se você não me escrever primeiro, acabou agora. Nossa relacionamento acabou. Acabou. Eu acho que ele... Então, foi assim que aconteceu. E depois nós relacionamos 3 anos e 9 meses. Ele foi lá me visitar. E aí foi tudo Deus, né? Vocês namoraram à distância, então? Foi 3 anos e 9 meses. Nos vimos poucas vezes que ele foi me visitar. O resto tudo por carta. Foi... Que bela história. Não, mas foi assim, eu falo sempre que meu casamento foi feito por Deus, que hoje nós completamos agora no dia 11, 42 anos de casado. Glória a Deus. E nesses 42 anos foi só bênção, sabe? Deus, desde o início que nós casamos, já começamos a trabalhar junto, Deus sempre nos prosperou. Sempre nos prosperou. E eu acho assim, quando a gente encontra um esposo, igual eu encontrei, que o Daniel é uma pessoa que tem o meu reconhecimento. Porque o Daniel, eu 42 convivendo com ele, tudo dele é assim, é certo, pode fazer, é errado, não pode fazer. Então, ele tem o meu respeito, sabe? Era esse homem que eu queria casar. Um homem de respeito, um homem que servisse a Deus, um homem que fosse temente ao Senhor, né? E o Senhor me concedeu. Amém. Graças a Luciene, e Deus. assim, talvez você não tenha noção, mas você é uma inspiração para nós. Porque assim, ó, o mundo lá fora, eles pregam o seguinte, que casal trabalhar junto não dá certo. Né? Eu conheço muitas pessoas que não envolvem né, as esposas Com no negócio certeza. porque não dá certo. É. Né? E eu estava lembrando uma frase do Henry Ford, né? Se você acredita que vai dar certo e se você acredita que não vai dar certo, de todo jeito você está certo. É a sua crença que vai te limitar ou te fazer avançar. Então, aqueles que acreditam que não vai dar certo trabalhar junto com a esposa, não vai dar mesmo. Mas aqueles que acreditam que vai dar certo, vai dar certo. E você sempre foi uma inspiração para nós, porque quando eu conheci vocês e vocês trabalhando junto, fez com que nós acreditássemos que vai dar certo. Eu trabalho com a Cláudia até hoje, o Paulo com a Fernanda e o Danilo com a Karen. Né? Então, assim, nós trabalhamos juntos com as nossas esposas, inspirados por vocês. Vocês são uma inspiração para nós de que dá certo, né, Daniel? E é tão Amém. Eu engraçado. descobri muito cedo que o trabalho da minha esposa tinha o mesmo valor do meu trabalho. Verdade. Então, se eu colocasse ela do meu lado, eu estaria com força dobrada.
Aí eu achei melhor pagar uma empregada para casa. Desde o início foi assim. Nunca neguei uma secretária para patroa, porque eu reconheci o trabalho dela, a importância do trabalho dela. Porque quando eu saía, ela ficava, tomava conta. Resolvia os problemas e fazia tudo que deveria ser feito. O que eu faria, ela faz. Então, nada melhor do que ter uma companheira junto. Verdade. Eu falo que é melhor ser dois do que um, né? Verdade. Essa é uma visão que pouca gente tem, né, seu Daniel? Eu até, o Neto tá falando nisso, eu não tinha me atentado. Eu comecei a trabalhar com vocês, eu tinha uns 17 anos, né? E conheci a Fernanda na empresa. Então, assim, você sabe que é uma coisa que eu nunca parei para decidir trabalhar com a Fernanda. Para mim, essa já era uma decisão tomada. Eu nunca pensei, vou trabalhar com a Fernanda ou não. Eu trabalhava com a Fernanda, quando conheci ela, a gente já trabalhava na mesma empresa com vocês, né? E a gente foi, quando a gente foi enveredar aí para ser os empresários sozinhos, a gente nunca parou e falou assim, e aí, nós vamos junto ou não? Porque para nós o modelo era que você natural. viu e aprendeu, natural. Eu já estava programado para fazer dessa forma. E eu nunca tinha pensado nisso que o Daniel falou. Que realmente, isso é uma visão que poucas pessoas têm, né? Que o trabalho da esposa, que é a companheira auxiliadora, né? Escolhida por Deus, é como você trabalhar dobrado, como se existisse dois de você trabalhando. Isso é bênção mesmo, né? É verdade. Eu também tive essa experiência, né? Assim que eu casei, aí a Karen saiu do emprego, aí o Daniel, chama ela para trabalhar junto com você. Já foi na captura. Eu me lembro, assim, como se fosse hoje, no primeiro mês de estar junto. Nossa, foi tanto conflito, assim, porque às vezes... Você desistiu, né, Danilo? Eu ia perguntar isso. Danilo, eu ia perguntar isso. A cara era braba daquele jeito que eu conheço desde o primeiro dia? O Paulinho conta uma história. Conta aí que é o negócio da cara. Rapaz, ela tá ouvindo, ela vai brigar com você. Ô, Karen, não briga comigo não, cara. Lá na empresa é assim, seu Daniel. Da Cláudio, o Neto tem medo. Da Fernanda, eu tenho medo. Da Karen, eu, Neto e o Danilo tem medo. Mas é um propósito mesmo. Seu Daniel Rapaz, mas você tirou da minha boca. Eu ia perguntar, a primeira coisa que eu ia perguntar pra você era essa. Ela era brava desse jeito desde o primeiro dia ou foi só depois? E assim, o seu Daniel falava assim, não, é muito bom a esposa estar junto. E assim, a gente não foi fácil no começo, mas assim, ela chorava e tal. Mas assim, a gente perseverou e até hoje, como se diz, é uma benção trabalhar junto. É muito bom. Realmente esse ensinamento nós aprendemos com esse casal, né? Abençoado. Olha, nós já chegamos no nosso intervalo, nosso momento de intervalo. Fica ligado, hoje tem 4 copos Stanley. O Danilo vai falar de novo ali, vai reforçar a chamada para o sorteio. Participa aí, nós estamos hoje fazendo um programa diferente. Além de uma entrevista hoje, né, com o Daniel e com a Luciene, é um programa de honra também. Nós queremos, né, de certa forma, honrá-los, porque eles são e eu tenho certeza que sempre serão canais de bênção nas nossas vidas. Daniel é como um pai para nós, né? A Luciene como uma mãe, né? Então, assim, para nós é uma grande honra ter vocês aqui. E os nossos ouvintes ficam antenados, porque eu vou contar algumas histórias aqui. Vou voltar numa história, né, de prosperidade que o Daniel já me contou, né? Que ele fez um compromisso de uma oferta, né? Foi quando Deus mudou a história dele, acho que não sei se no mercado, no PegPag ou se no atacado. Ele vai contar para nós que ele fez um compromisso com Deus de dar uma oferta, e quando ele terminou de cumprir o voto dele da oferta, ele estava muito mais próspero, muito mais rico do que ele estava. Mas fica ligado, né, Danilo? Isso mesmo. Entre aí no Hipercast Oficial no Instagram para você concorrer 4 copos Stanley. Tá muito concorrido, viu, gente? Vai rapidão aí, no final do programa nós vamos sortear eles. Voltamos em 1 minuto. Fica ligado, 1 minutinho nós estamos de volta. Você está ouvindo Hipercast.
Seguir o nosso perfil no Instagram, @hipercastoficial. Envie um oi no direct e responda com seu nome e telefone quanto solicitado. Pronto, você estará concorrendo aos prêmios de hoje. Participe! Onde tem festa, tem hiperfesta, tem sempre uma hiperfesta pertinho de você. Quer fazer a festa? Passa na Hiperfesta, é muito bom fazer parte de tantos momentos especiais juntinho com você. Onde tem festa, tem Hiperfesta. 91.9. Você ouve Vinha FM. A roda de conversa que vai ampliar seu sucesso. Hipercast. É isso aí, já estamos de volta aqui nos estúdios da Vinha FM, ao vivo, nessa tarde abençoada de segunda-feira, com um casal mais do que abençoado. Nós estamos hoje aqui com os nossos convidados, Daniel Landi e Luciene Landi, que são fundadores do sistema, do modelo de artigos para festa no país. Foram pioneiros, foram as pessoas que idealizaram esse modelo de negócio e que nós entramos de lambuja, né, Daniel? De gaiato, viu? E somos tão abençoados pela vida do Daniel, pela vida da Luciene. Mas eu terminei o bloco passado falando que eu ia pedir pro Daniel contar uma história, uma experiência que o Daniel teve com Deus, né? Porque o Daniel veio, né, da fazenda, do interior de Piracanjuba, né? Lá bem no interior, na fazenda lá. Trabalhou na roça até quantos anos? Até 18, Daniel? Até 19. Até 19 anos. Trabalhou na roça, ajudando o pai. Eu lembro do Daniel contar essas histórias, capinando roça, com enxada, né? E Deus trouxe o Daniel para Goiânia em 1980. Isso. 1980. Deus trouxe o Daniel para Goiânia. Veio para Goiânia ser desafiado, montar um Peg-Pag na Vila Bandeirantes, de sócio com o irmão dele. Eu lembro de uma história do Daniel contar que quando ele comprou o outro Peg-Pag, tinha bebida alcoólica, ele quebrou todas as bebidas no meio-fio. O Daniel era muito crente, é até hoje, viu? Mas naquela época era mais radical, né, Daniel? Mas assim, o Daniel teve uma experiência com Deus de prosperidade. Daniel, conta a história para nós de quando você foi desafiado por Deus para ofertar. Essa foi uma história que sempre me motivou a ofertar, a contribuir, né? Você tem sido um canal na nossa vida, mas eu lembro de você contar essa história que quando estava construindo a igreja do campo de Vila Nova, a qual você participava, Deus te desafiou e você assentou no coração de fazer essa oferta. O que aconteceu na sua vida?
Foi o dia do lançamento da Pedra Fundamental. Fez uma oferta de valor, de alto valor. E Você tinha o Pega e Pague nessa época? Era. Ou já era o atacado, você lembra? Era o atacado. Já tinha começado o atacado. É. Aí, pouca gente foi fiel. E Deus me deu graça de ser fiel. O valor era expressivo na época. E Deus, depois que terminei a oferta, minha vida foi outra financeiramente. Deus me prosperou muito. Desde essa época, para a honra e glória do nome do Senhor, eu fiz um orçamento paralelo ao dízimo para missões e ajudar pessoas e instituições. Até hoje, né, Daniel? Até hoje. Nunca faltou verba e nem disposição, nem alegria de poder contribuir. Quando nós trabalhamos junto, eu lembro do Daniel com os carnezinhos eu lembro de missões, missão isso, missão aquilo. Eu lembro de eu ir no banco com um pacote de envelope desse tamanho assim, ó, e colocar lá no caixa eletrônico. Você lembra, Luciene? A Luciene fazia. Exatamente. A Luciene fazia os envelopezinhos Era muitas instituições. Até hoje, né? Aí a dona Luciene arrumava os envelopinhos, me dava, eu ia lá no banco, ficava lá 1 hora colocando no... De tanto que era muito mesmo. Muito, né? Eu entendi que, bem cedo, que Deus nos abençoa com propósito. Amém. E nos prospera com propósito. E só há prosperidade verdadeira se houver propósito. E Deus quer abençoar, mas com propósito. A verdadeira prosperidade acompanha com o propósito de abençoar, ser canal de bênção para a obra de Deus e para as pessoas que nos cercam. Deus nos abençoa, né, Daniel, para nós sermos uma bênção, né? Isso mesmo. E o Daniel sempre foi essa bênção, sempre com bons conselhos, com uma boa palavra, sempre nos guiou, nos dirigiu. Deus sempre usou o Daniel para trazer direção para as nossas vidas. Eu lembro muito novo, lá trabalhando com o Daniel, com a Luciene. Daniel me emprestou o carro para mim buscar a Cláudia no hospital, né, na maternidade, quando ela ganhou a Késia. Foi com um carro emprestado do Daniel, o Astra, você lembra o Astra branco? Fui lá buscar. Eu lembro que eu empolguei tanto com o Astra que eu vim acelerado, correndo, assim, não estava correndo muito, mas a Cláudia precisou chamar minha atenção. Calma, eu tô operada. Você vai contar isso agora, né, pro Daniel, que você fez isso no carro dele. Não, mas ele me vendeu o carro depois. Você ficou com peso da consciência e comprou o carro, né? Eu vou comprar. Ele me abençoou depois. Falou, Neto, compra esse carro aqui, me abençoou. O Daniel já nos abençoou tantas vezes, né? Verdade. Mas eu lembro também, Daniel, e eu queria que a Luciene contasse um pouquinho para nós, da experiência de quando o Daniel estava no atacado. Eu sei que Deus te prosperou muito no atacado, mas sempre foi um anseio, desejo do seu coração de pagar imposto, né? Como diz a palavra do Senhor, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o Daniel com um ânsia, um desejo, né? Ansioso por contribuir, por pagar, por realmente ser fiel nessa parte da vida dele, né? Quando ele saiu do atacado, ele teve um ano sabático, né, Luciene? Conta um pouco dessa história para nós. Sim. Depois que ele saiu do atacado, né? Nós montamos a fábrica de pato de papelão, que como o Daniel falou, já estava em declínio, estava acabando já. O papelão então, já estava terminando. E montamos a loja, mas montando a loja, mesmo assim, não estávamos em condições de pagar os impostos. Ainda era muito difícil. Muito difícil. Aí o Daniel ficou muito triste com isso, porque ele sempre... Isso era uma coisa dele com Deus mesmo, muito forte. Que ele teria que ser no dízimo, no imposto. E aí, ele falou, olha, eu vou sair. Falou pra mim, eu vou sair. Eu não aguento. Eu vou sair, vou vender a minha parte. Na época era o Walter Pereira e o Ranieri Romagnol, que trabalhava com a gente, era nosso sócio na época. Aí ele falou, eu tô saindo. Aí eu falei, fiquei com uma tristeza tão grande, porque era uma empresa que já tinha 5 anos. E eu senti um amor muito grande, não queria deixar. Aí cheguei pra ele, falei, Daniel, eu te respeito, você querer sair, eu sei que isso é seu, é justo, mas você me permite eu continuar? Você sai e me permite... Esfria a cabeça, me permita eu ficar. No início eu pensei, Daniel não vai deixar.
porque era o Walter e o Ranieri Romagnol, né? Era 2. Mas ele permitiu, falou, não, tudo bem, pode continuar. E a gente continuou. 1 ano, trabalhamos sem a presença do Daniel. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Se existe loja de festa hoje, né, Daniel? Então podemos louvar a Deus pela vida da Luciene. Até fiz uma vez uma mensagem no aniversário da Luciene falando, né? Se nós temos o Daniel como pai, nós temos a Luciene como mãe, porque ela foi também, né, quem segurou esse momento, né? E você acredita que hoje eu lembrei dessa palavra sua? Porque o meu sentimento, quando o Daniel falou que queria sair, né? Consequentemente eu ia sair também, meu sentimento era de uma mãe que tinha uma criança pequena que ia abandonar. E eu, nossa, não podemos. E aí ele me permitiu continuar e foi bom para ele, porque ele ficou 1 ano fora, né? E quando ele voltou renovado. Voltou animado, com novas ideias. Logo em 2007 foi instituído o Simples Nacional, que nos deu uma aliviada boa, né? Então a gente conseguiu, né? A partir do Simples Nacional conseguimos pagar nossos impostos corretamente. Olha só, tá vendo que história, né? E aí, Daniel, conta um pouquinho dessa experiência para nós. Como é que foi esse momento na sua vida? Foi um momento assim de descanso, porque a patroa, a Luciene, era, como eu disse, como fosse eu lá dentro. Então ela aguentava a barra, então eu podia ficar tranquilo. E eu descansei e voltei com força total, e Deus abençoou que nesse período você estava no supermercado, nós crescemos a loja, e aí você veio a ser sócio, pôs gás na empresa, e nós conseguimos o modelo que hoje é reconhecido e provado que funciona em todo o território nacional. Eu louvo a Deus pela sua vida, Neto, porque você tem uma parte de contribuição muito grande nessa repaginada na empresa, modelo de empresa. E eu comparo como se fosse uma semente. Essa semente foi repassada e plantada e colhida e plantada de novo, e assim um ciclo crescente, e se tornou bênção para muitas pessoas. Muitos colaboradores nossos se tornaram franqueados, se tornaram donos de loja. Prosperaram, né, Daniel? Prosperaram. E eu sempre digo para os meus funcionários, se alguém quiser ser dono, tem que vestir a camisa da empresa, trabalhar como se fosse dono. Aí é possível ser dono. Exatamente. E a gente nunca deixou de incentivar os colaboradores a se tornar um próspero, a se tornar um empreendedor. A gente sempre incentivou, e eu acreditava que na loja, se trabalhássemos bem, nós dominaríamos o mercado e tomaria o mercado do supermercado e das casas de embalagem. E isso aconteceu. Aconteceu. De uma loja modelo supermercado, que foi a nossa primeira, hoje tem dezenas e dezenas de lojas. Centenas de lojas. Goiânia encheu de loja e parece que não cabe mais, mas sempre está abrindo mais um e prosperando. Exatamente. Não, e no Brasil, né, Daniel? Porque assim, o modelo que foi instituído por vocês, de loja de artigos para festa, ele foi copiado. Uma vez, vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava em Primavera do Leste, nós fomos abrir a loja em Primavera do Leste, e lá tinha uma loja de festa concorrente. Nós chegamos, né, para olhar a cidade, né, e achar um ponto e montar a loja. E aí me falaram, ó, tem um concorrente aqui, então eu vou lá ver o concorrente, né? E entrei, Daniel, na loja de Primavera do Leste, assim, marquei um corredor, porque a gente é muito tímido para visitar a loja de concorrente, é ruim, né? Não é muito confortável, né? Daniel, quando eu entrei num corredor, assim, eu mirei um corredor, e quando eu cheguei lá no final, o dono me cercou.
Neto, você é por aqui. E veio me pegar na minha mão e me cumprimentar. Fiquei numa... Eu tava junto. Tá vendo, Danilo? Fiquei numa sem gração, numa vergonha. Ele falou, conheço as suas lojas em Goiânia. Eu já fui em Goiânia, já copiei o modelo. E a loja era muito parecida conosco mesmo, né? Eu tava com vergonha de visitar a loja dele, mas ele não teve vergonha de visitar a nossa, não. Copiar, né? Copiar. Daniel, você não tem noção, Luciene, vocês não têm noção o quanto vocês foram referência. Que bom. Né? Nesse negócio, nesse modelo de negócio, quanto a ideia que Deus deu para vocês, ela deu certo, ela deu fruto. Para você que está nos ouvindo, que não conhece a nossa história tão a fundo, né? Em fevereiro do ano passado nós tivemos uma convenção e eu convidei o Daniel e a Luciene, né, para irem na convenção, para a gente fazer um momento de honra para eles, né? E eu lembro que quando eles entraram, né, os nossos franqueados, nossos gerentes, ficaram de pé e aplaudiram por alguns minutos o Daniel e a Luciene, porque o que o Daniel está falando é a verdade. O Daniel foi alguém, mas a Luciene sempre acreditou nas pessoas. Sempre viu o lado bom, porque a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma, né? Quando você vê a coisa, né, com bons olhos, a coisa acontece, né, Daniel? Então o Daniel sempre olhou para as pessoas. O Daniel conseguiu ver coisa boa em mim, conseguiu ver coisa boa no Paulinho. Não, em mim é fácil, né? Em mim é fácil. Agora você, o Daniel, é divisão mesmo, viu? Daniel, de vez em quando nós fica lembrando aqui, quando você foi contratar o Paulinho, que você falou, tipo, ele falou, menino, te achei engraçadinho demais. Vem trabalhar comigo. Então o Daniel acreditou em muitos funcionários. Hoje tem muito. Naquela época eu tinha uns 42 quilos, né? Mais ou menos. Eu lembro, Daniel, nós temos hoje umas 50 lojas que são de ex-funcionários. Que nós, quando, né, acreditamos nessas pessoas, nós acreditamos nelas, né, mais ou menos copiando o seu modelo de acreditar nas pessoas. Muito bem, né? E eu, como eu já tinha realização financeira, a minha realização na segunda etapa foi profissional. Então, eu tenho uma loja, não importei em ter mais loja, só essa loja para mim tá bom, e é uma loja que sempre é atualizada, uma loja bonita e me dá satisfação, estou satisfeito com essa loja e incentivo qualquer pessoa que quiser abrir loja a estar unindo a nós como franquia, a vocês. E ao mercado, até se não quiser participar de franquia, nós estamos abertos para abençoar pessoas que colocaram no lugar certo. Que bom. Não, você sempre acreditou, o Daniel sempre acreditou nas pessoas, sempre tirou o melhor das pessoas. Olha, nós abrimos 163 lojas em 12 estados, né? Fruto de um crédito, fruto de uma convivência, né? De um aprendizado que nós aprendemos com o Daniel, com a Luciene. Né? E tem sido uma bênção, né? Então, assim, vocês, como o Paulinho começou falando que são os culpados, né? Mas de fato vocês são culpados mesmo. Vocês têm muitos filhos, né? Muitos filhos espirituais. Deus chamou vocês para serem pais, né? Espirituais. Vocês não são pais biológicos, mas são pais espirituais de muita gente espalhada por esse país. Neto, vocês são orgulho nosso. Sentimos muito orgulhosos de fazer parte dessa história, ter esse compartilhamento de valores, de início, de fundamento de empresa, é um orgulho nosso. Ficamos muito felizes e queremos honrar vocês. Pedir a Deus que continue abençoando, prosperando e crescendo cada dia mais. Amém. 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 Nós todos, né? Eu tô lembrando aqui, eu fui trabalhar com vocês lá, né? Eu tinha 17 anos. E quando eu tinha uns 19 anos, o Danilo quis me demitir, né? Essa é uma história que eu nunca, né, esqueço de falar. Porque Lembra disso, Daniel? Lembra que o Danilo demitiu o Paulinho? Danilo vai se não fosse o Daniel, mais uma vez acreditar em você. Mas eu ia falar isso. Aqui, era isso que eu ia falar, exatamente. O Daniel acredita tanto nas pessoas e é recorrente, né? Que ele acreditou em mim, me contratou, comecei a trabalhar, o Danilo Saliente queria me mandar embora. Ele recontratou? Ele me falou, não vou deixar você mandar esse menino embora não, hein, Camilo? Vem trabalhar comigo. Aqui foi quando eu fui lá pra Campinas levar os envelopes lá das ofertas no banco. Mas eu tava lembrando dessa época, né? Você vê, eu praticamente não trabalhei em outro lugar. Eu nunca tive minha carteira assinada em outra empresa, outro segmento que não fosse lá, né, com o Daniel e com a Luciene. Só existe um Daniel na história. É possível. Mas assim, eu tô lembrando disso e pensando, como Deus é maravilhoso, porque
eu fico olhando a minha vida hoje, fico pensando, nossa, o que ia ser da minha vida se eu não tivesse cruzado o meu caminho com o Daniel, né? Foi alguém que realmente, né, acreditou em mim, né, quando você comentou da convenção que a gente fez ano passado. Né, e eu fui falar ali algumas palavras pro Daniel. Eu lembro que eu me emocionei muito, porque eu tenho o Daniel como um pai, né? Lá na convenção eu comentei, meu pai é deficiente visual, meu pai era músico, né? Então, assim, ele não é uma pessoa que teve uma carreira profissional, assim, ou no comércio, ou no serviço, ou em alguma coisa. Ele era músico, né? Até tem uma piadinha, né? Além de ser músico, você trabalha, né? Ele trabalhava com música e converteu, e aí ele trabalhou em outras coisas, mas ele, assim, ele não conseguiu me ensinar profissionalmente uma carreira, né? Ele me ensinou a tocar, eu toquei na igreja, mas não me ensinou uma carreira. E aí Deus me deu a oportunidade de andar com o Daniel. E quando eu entrei muito novo, né, para trabalhar com vocês, eu lembro que assim, eu me senti uma espécie de filho, né, de vocês na época, porque Daniel me ensinava tudo. Aí eu queria contar um episódio aqui que eu acho que eu contei na convenção, uma vez que menino de tudo, não tinha cabeça, né, cabeça de vento. O Daniel me deu um pacote de dinheiro assim e falou, menino, é até engraçado, menino, arruma esse dinheiro aqui pra gente fazer, né, as despesas ali do escritório e tal. Eu nunca tinha visto aqui tanto de dinheiro na minha vida amontoado, né? Eu peguei aquilo, chegava a tremer, peguei aquele dinheiro e falei assim, eu vou contar esse trem depois, não dou conta de contar, eu vou no banheiro. Deixei em cima da mesa o dinheiro. E fui no banheiro e voltei. O Daniel passou pela sala, viu aquele dinheiro e falou assim, ô menino sem juízo, né? Pegou o dinheiro e escondeu. Cadê, Paulinho? Não, ficou calado. Eu voltei do banheiro, que eu cheguei. Cadê o dinheiro? Olhei em cima da mesa, cadê o dinheiro? Rapaz, foi me dando um pavor. E eu caçava esse dinheiro. Era mais de R$5.000 na época, não, né? era muito, era. 2006, com 2007, certeza era mais de R$5.000, eu acho que era uns 20. Era um trem assim, era muito dinheiro. E aí eu desesperei, cacei esse dinheiro pra todo lado, voltei no banheiro, cacei, falei, gente, onde eu fiz esse dinheiro? Não teve jeito, né? Tive que vestir a cara da coragem lá e fui lá, Daniel, aconteceu alguma coisa com o dinheiro que você me deu. Aí ele olhou pra mim assim, sério, você não pode tratar o dinheiro, mais uma frase, né? Você não pode tratar o dinheiro desse jeito. Fala uma frase que o Daniel sempre falou pra nós. O dinheiro não aguenta desaforo. Como é que você larga o dinheiro em cima da mesa? Eu nunca esqueci disso. Não, o Daniel tem algumas frases muito célebres, né? Assim, que marcou nossa vida. Eu lembro uma vez, Daniel, não sei se você lembra disso, mas uma vez você pegou uma caneta. Foi bem no comecinho, quando eu cheguei, em 95, 96. Você pegou uma caneta, presta sua caneta, Faustão. Daniel pegou uma caneta, Luciano, e falou assim, Neto, isso aqui é uma caneta, mas foi Deus que me deu. Se foi Deus que me deu, eu tenho que valorizar, eu tenho que dar valor nessa caneta. Você lembra disso, Daniel? Lembra dela, né? Mas o Daniel, assim, teve umas frases, assim, você foi para nós um professor, Daniel, um pai, um mentor, alguém que nos ensinou em todo momento, nas entrelinhas, a Luciane estava falando algo do Daniel, e assim, eu nunca convivi com alguém como o Daniel, alguém íntegro, alguém sério, honesto, alguém que tivesse transparência, alguém que fosse tão real. Porque você ouve isso, né? Você lê a Bíblia e fala, ó, Jó era um homem sincero, íntegro, reto, que não se desviava do mal, mas isso parece estar muito distante muito distante da gente. Então, assim, Deus nos deu a oportunidade de conviver com o Daniel, que foi esse homem que sempre mostrou essa integridade, essa transparência, essa retidão, né? E que sempre foi um modelo para nós, viu? E o ministério, né, Neto? Assim, porque o Daniel falou que poderia aposentar novo, né, seu Daniel? Já estava com a vida financeira resolvida, né? Mas, como o senhor falou, né, que as palavras, assim, que você via as pessoas, queria ver que as pessoas prosperassem, né? E realmente, eu, Neto, Paulinho, somos frutos, né? E, assim, outras pessoas, né? Somos muito fruto pelo esse ministério, que, como se diz, é o ministério. Porque, às vezes, pessoas têm dinheiro, só quer para eles, para o bem da sua família e pronto, né? Realmente fomos abençoados, né? Assim, agraciados mesmo com essa dádiva de Deus que Deus gerou no coração do senhor Daniel, da dona Sênia. É isso aí. Mas só tem valor se abrir o coração e aprender. Vocês são discípulos que superou bem o mestre, né? Amém. Porque nós tivemos um bom professor, viu, Daniel? Sempre foi uma inspiração para nós, né? A Luciane também. Eu lembro que quando nós chegamos, né, em 2005,
2005, quando eu vendi o PegPag e vim ser sócio do Daniel, que foi fruto de graça mesmo, né? Deus nos deu a graça de achar graça aos olhos do Daniel. Porque eu trabalhei como funcionário de 95 até 97, saí em 97, né? Vendi o golzinho pro Daniel. O Daniel me ajudou a trocar de carro, me ajudou a comprar o primeiro carro zero da minha vida. Depois eu tive que vender para ele de volta, para montar o PegPag. Montei o PegPag, fiquei no PegPag aí 7 para 8 anos. O Daniel se tornou meu amigo, meu cliente. Saía lá do Jardins Viena, né, para ir comprar lá no PegPag Monte Sinai, no Parque Ateneu. Eu lembro disso, né? E era a oportunidade que eu tinha de vê-lo, de ouvi-lo, de ouvir os conselhos do Daniel, né? E o Daniel, né, depois de tudo isso, ainda me convida para ser sócio. E aí em 2005 eu vendo o PegPag, vem ser sócio. A Cláudia conta, Luciene, que porque quem fazia o financeiro do PegPag era eu. Eu que pagava boleto, eu que depositava. A Cláudia nunca tinha feito financeiro. E ela chega, né, em Campinas, nós montamos a loja de Campinas, chega em Campinas e você fala para ela, fecha esse caixa para mim, né? E aí você foi ali ensinando ela e ela fala que aprendeu o financeiro com você. Todas as nossas esposas, de certa forma, aprenderam, né, com a Luciene, com a paciência da Luciene, nos ensinou elas, né? E hoje são, né, mulheres tão profissionais financeiramente, que ajudam a gastar o dinheiro direitinho. Bom comentário. Mas é verdade, eu lembro, né? Quando a Fernanda foi trabalhar com a dona Luciene, foi um crescimento profissional muito grande. A Fernanda também começou a trabalhar, acho que você contratou a Fernanda. A Fernanda trabalhou no financeiro com a Luciene também. Trabalhou lá no... A Karen também, né, Daniel? Lá no... Perto da Santa Casa, lá, né? Quando a gente estava no CD Trabalhou. lá. Trabalhou lá, foi uma bênção mesmo. Não sabia fazer nada, né? Eu ia falar um ditado que não deve falar na rádio. Mas não sabia fazer nada, né? E foi aprendendo. Hoje, graças a Deus, está comigo, está ajudando, né? E é uma bênção mesmo, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar com as esposas, fruto do ensino, né? E do treinamento que a Luciene deu para elas, viu, né? Elas ficaram educadinhas, viu? É isso aí. Conta aí um pouco, Luciene, do que você teve que passar com essas meninas lá para ensinar essas meninas. O que você lembra dessa história, desse momento? Nossa, são só lembranças boas. A Fernandinha começou com a gente como caixa, né? E Caixa. logo eu vi, Fernanda é mais do que caixa, né? Já passamos ela para a parte financeira. A Cláudia é sem comentário, né? A Cláudia já foi formada pelo neto ali. Cláudia é excelente, uma pessoa maravilhosa. A Karen, então, né? A Karen, ela é aquela pessoa assim que ouve, né? O tempo que a gente conviveu, ela sempre foi de ouvir, ela nunca questionava nada. Isso é tão importante. É verdade. E eu fico tão feliz de saber que elas estão lado a lado com vocês, né? Que se vocês estão onde estão, porque tem elas, né? Quero mandar um beijo para cada uma que provavelmente pode estar nos ouvindo agora, não sei. Ou depois. Certeza que Quero mandar um beijo para cada um e dizer que eu sou fã delas. Elas realmente são mulheres abençoadas. Amém. Que bênção, né? É isso aí, né, Neto? É isso aí. Nós estamos com algumas pessoas nos ouvindo, acompanhando, alguns representantes, né? Tem o Fábio que está nos ouvindo, o Deusmar Júnior, tem o Leonardo lá da Rosa de Ouro. O pessoal está nos ouvindo, mandando um abraço para vocês, né? Que de fato vocês têm sido uma bênção. Obrigado. Vocês não têm noção do quanto que vocês são bênção na vida de muitas pessoas. Obrigado. Isso aí, você ouvinte, vamos lá participar do sorteio. Já tá quase finalizando já, viu? Né, Neto? É isso aí. Vamos aí. Quantos copos, Danilo? 4 copos Stanley. Você vai lá no Hipercast Oficial para poder concorrer, viu? Olha, nós estamos, parece que, né, a gente tem história aqui para contar, Daniel. 2, 3, 4 programas e faltam 5 minutos praticamente para acabar o programa. E eu queria, Daniel, que você nesse momento final do programa, né, deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo, né, para quem quer empreender. Você que sempre foi alguém que acreditou nas pessoas, que sempre viu as pessoas, sabe, com bons olhos, que sempre, né, deu um voto de confiança. O que você tem para falar para os nossos ouvintes que querem empreender, que querem, né, de fato, aceitar o desafio? Neto, quero deixar um versículo, Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Quem quer empreender,
precisa passar por isso aqui, aprender a fazer tudo com amor, carinho, com coração, como se fosse para o Senhor. Aí está habilitando a se tornar um empreendedor de sucesso. Eu achei interessante, gostaria de compartilhar, o livrinho do jejum, a confissão, achei muito jóia. Que diz assim: eu creio que a minha casa, minha família, os meus bens, o meu trabalho são sementes em Deus. Sou enriquecido em todas as coisas. Tudo que eu semear para o Senhor e a sua igreja, eu vou colher muito mais. Amém. Amém. É verdade. É uma grande verdade isso. Amém. Tudo que nós fizermos para a igreja, para o Senhor, nós vamos colher muito mais. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Luciene, e o Daniel, além de ser essa inspiração empresarial para nós, também sempre foi uma inspiração de pescador, viu? Sempre foi o nosso alvo. Eu lembro que a gente pescava junto lá no Rio Araguaia muitas vezes, né? O alvo nosso era bater o Daniel, né? O negócio nosso era pegar mais do que o Daniel, né? Ô, Neto, mas o Danilo não aprendeu, não anda pegando nada. O Danilo, enquanto ele não liberar perdão pro pastor Wendel, ele não... Entendi, conversa. Luciene, assim, nós estamos caminhando para o final do programa. Queria que você deixasse uma palavra, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, as pessoas que te conhecem você, conhecem o Daniel, que são fãs de vocês. O que você fala para eles nessa tarde? O que você deixa de alimento para eles, assim como disse o Daniel, né, fazer de todo o coração? O que você diz para eles? Neto, eu quero encorajar aquelas pessoas que têm em mente empreender, que é possível. É possível você ser correto. É possível você fazer certo. Porque a mentalidade não é possível. Esse Brasil não nos dá o poder de ser corretos, mas é possível. Amém. Sabe? Então, eu encorajo a você que está nos ouvindo. Quer empreender? Regaça a camisa e bola para frente, com fé em Deus, fazendo a vontade do Senhor, vai dar tudo certo. Amém. É isso aí. Muito bem. Danilo, já temos os sorteados aí? Já temos? Sim, Neto. Temos os 4 sorteados aqui. É a Brenda, o final 6334. O Marcos de Oliveira, 1138 final, ganhou um copo. A Kátia Gomes da Cruz, o final 2403, ganhou outro copo Stanley. A Lariane Brito ganhou final 5425. São os 4 ganhadores. O prêmio vai ficar aqui na rádio. Você entra em contato que você pega os seus copos aqui na rádio, tá? Quero mandar um abraço pra minha esposa. Ela tá brava que você viu, Paulinha. Nossa, já me mandou um monte de mensagem. Ela fala que ela não é brava. Realmente ela não é brava. Ela é cuidadora. Mas ela é cuidadora. Né, meu amor? Te amo. Obrigado. Quero aqui deixar minhas considerações finais também aqui. Seu Daniel, Dom Luciene. Que honra, viu? Assim, muitas pessoas falam assim, uau, que história, né? Realmente vocês fazem parte da minha história, da minha família também. E assim, somos gratos eternamente através da vida de vocês. Que Deus continue abençoando muito, muito vocês, viu? Obrigado. Amém. Vou para minhas considerações finais também. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu uso para agradecer, né, vocês. Eu sou Daniel, Dom Luciene, que foram quem acreditaram em mim quando eu ainda era uma criança, né? Não que eu seja muito velho, né? Mas mas acreditaram em mim quando eu realmente era praticamente uma criança, né? E hoje, eu, minha família, né? Nós, como eu falei durante o programa, eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse, né? Se Deus não tivesse me dado a oportunidade de cruzar o meu caminho com um de vocês, né? Quero agradecer vocês por estarem aqui conosco nesse dia. Foi um dia muito especial para nós, né? Vocês podem ter certeza. E agradecer aos nossos ouvintes, né, que estiveram nos acompanhando, escutando aqui a nossa história, nossas brincadeiras, né? Mas, assim, dizer que o Senhor foi muito gracioso comigo, conosco, né, de nos dar a oportunidade de caminhar com vocês, e somos muito gratos por isso, né? Obrigado. É verdade, Daniel. Daniel, Luciene, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, o nosso desafio de colocar vocês aqui ao vivo na Vinha FM. Quero dizer para vocês que a história de vocês é um exemplo para nós.
E para muitas outras pessoas, eu sempre digo isso, vocês não têm noção do quanto vocês são bênção e referencial na vida de tantas pessoas. Tem pessoas que foram abençoadas através da vida de vocês, que vocês não conhecem, mas elas conhecem vocês, conhecem a história de vocês, porque nós temos falado. Mas que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo esse canal de bênção, esse referencial, continue sendo, né, esse casal abençoado que todos nós amamos e admiramos. Viu, Daniel? Que você continue, né, com muita vida, força, saúde. Vamos ver muita história junto ainda. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigado, Neto, pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado. Amém. Amém. Olha, você que esteve nos ouvindo, esteve nos acompanhando nesse Hipercast de hoje, foi um Hipercast diferente. Foi mais do que uma entrevista, foi mais um programa também de honra. Nós queremos, né, como disse o Paulo Danilo, nós queremos honrar vocês, porque de fato reconhecemos, né, que o Senhor usou vocês, usa e sempre vai usar vocês para nos abençoar. Somos o que somos porque tivemos bons professores, né, um bom mestre, né, uma boa professora que acreditou em nós, que apostou em nós, e hoje nós estamos aqui para dizer que Deus tem usado vocês e somos gratos a Deus pela vida de vocês. Obrigado. Agradeço Amém? muito vocês. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco. Estaremos de volta segunda-feira que vem, 17 horas, aqui para mais um Hipercast, para abençoar a sua vida, para trazer histórias inspiradoras para você de fé, para você acreditar que Deus é bom e que Ele quer te abençoar e te prosperar mais e mais. Muito obrigado pela sua audiência. Estaremos de volta segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Você ouviu na Vinha FM Hipercast 91.9.